canal que mete o ferrão sem dó. Eu preciso que você assista esse vídeo até o fim. E aí então me ajude com os seus comentários, que irão me proporcionar mais conhecimento e uma perspectiva diferente dos assuntos que eu abordo aqui nesses vídeos. Mas vamos direto ao assunto. O Bolsonaro arregaçou, arrancou a máscara e o chapéu. A máscara de quem? Você me pergunta? Que chapéu? De quem é o chapéu? Meu, eu tô de boca aberta, estupefato. O Bolsonaro me mata de rir, cara. Ele me dá o prazer da vingança. Sabe por quê? Escuta só, assim como muitos aqui no canal e pelo Brasil afora, um dia eu acreditei e caí na lorota desses vermelhos da foice. E por sorte, e por não usar a mortadela, eu abri os olhos, eu me arrependi. Por quê? Porque eu fui traído. Tudo o que eles prometeram era uma grande mentira. Por que você acha que o Bolsonaro me mata de rir e me dá o prazer da vingança? Justamente por isso. Veja só, olha só o que esse homem está fazendo. Ele inverteu tudo. Ele arrancou o chapéu do Lula. Ele arrancou o chapéu que a esquerda vestia. Aquele chapéu enfiado até o meio da testa, que com ele falavam em justiça social. Eles votaram contra o marco legal do saneamento, justiça social. E o chapéu da justiça social, o chapéu da reforma agrária. Que reforma agrária? Deixaram o povo sem o chapéu, com o pé no esgoto. Se não fosse o Bolsonaro, ficariam tomando água com merda. Esse é o chapéu. Esse é o chapéu que o Lula deu no povo. Que o Lula deu no povo, deu mau chapéu. Mas não se engane, porque esse povo é um povo de valor. É o povo brasileiro que foram enganados por esse malandro. O Lula deu o chapéu, o Lula e o seu PT, essa gangue do PT, deu o chapéu na reforma agrária. Reforma agrária fez o Bolsonaro, que em apenas 3 anos entregou mais de 600 mil títulos de propriedades de terra. Só em Goiás, 11 mil famílias que estavam sem um título de posse das propriedades receberam a benção do presidente Bolsonaro. Famílias que caíram em lágrimas ao receber aquilo que o PT havia prometido, mas que eles já haviam perdido a esperança. A esperança de ter a posse legal de suas casas. Vou parar por aqui porque a lista é muito grande. Sabe o quê? De tudo que o PT prometeu, de tudo que o lazarento do Lula prometeu, ele mandou para Cuba, para Venezuela, para Angola, para os raios que o parta, mas não para o povo brasileiro, o povo que necessita. Acusaram o Bolsonaro de querer preparar o golpe, a ditadura, o fascismo. No maior gesto de fascismo, de autoritarismo, de ato antidemocrático, o Alexandre de Moraes mandou prender jornalistas, fechou canais de youtubers de direita, cercou e fechou contas bancárias de subsistência de jornalistas como Alan dos Santos, fechou as contas bancárias, imagina, contas bancárias do canal da Bárbara, do Te Atualizei. E mandou prender o jornalista Oswaldo Eustáquio, mandou prender o ativista Zé Trovão. Todos eles por exercerem a liberdade de expressão, por exercerem e participarem de atos democráticos. O Bolsonaro arrancou o chapéu da fantasia de justos, que se fantasiavam como democratas. Ele tomou a narrativa de Araque mentirosa e mentirosa deles e inverteu o jogo. Justo ele, aquele que é acusado de fascista, é quem está defendendo, imagina, quem está defendendo a democracia. É aquele que defende a liberdade de expressão de jornalistas, que não mandou prender, apesar de um desses jornalistas o ter ameaçado. Jornalistas que o ofendem, mentem, caluniam e o maltratam, mas que continuam livres para se expressar. Ele é aquele que está defendendo deputados
que está defendendo o direito do Congresso Nacional de falar. Você entende isso? E está sendo traído pelo presidente desse Congresso, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara. Que ridículo! O Bolsonaro realmente arrancou o chapéu desses fascistas enrustidos em democratas, revelou suas carrancas. A esquerda que outrora me enganou e que levantava a bandeira da liberdade, da justiça social, agora são aqueles que levantam a bandeira da ditadura do proletariado, do controle das redes sociais, do controle de ir e vir. E aí você me pergunta, e a máscara? Que máscara é essa aqui? O Bolsonaro, da língua sem farpas, que não fala bonito, fez cair a máscara de gente como Arthur Lira, Pacheco, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, do Sérgio Moro, entre muitos outros, Joyce, Frota. Lembra? Rodrigo Pacheco, por exemplo, que tá certo que ele não é o advogado em ação. Repito, ele não é o advogado em ação, mas é sócio do escritório que defende a tragédia de Brumadinho. Você sabe o que é a tragédia de Brumadinho, não sabe? Olha só, essa tragédia vai chegar ao STF, com os advogados do escritório que ele é sócio. Tá certo que não é sócio ativo. Tá certo que não é o sócio que está participando na defesa da empresa que causou a tragédia de Brumadinho. Mas esse caso vai chegar ao STF com a defesa do escritório em que ele é sócio. Preciso dizer mais alguma coisa? Você entendeu a aliança do Pacheco com o Alexandre? Você quer outro ato antidemocrático? Estarrecedor? Imagine só o Rodrigo Pacheco querendo calar o Augusto Nunes da Jovem Pan por criticar o Congresso Nacional, querendo fechar a Jovem Pan. Quem ele pensa que é? Ele acha que tem um Napoleão na barriga? Esse sim é um ditador, um agente da censura autoritária. Gente como ele, como Arthur Lira, que se dizem defensores da democracia, defensores do Katso. Imagine um magistrado chamar o povo de imbecil. Um magistrado do STF, do TSE, agora vai ser presidente do TSE, chamar o povo de imbecil, fechar canais de Twitter, fechar canais da direita e não fechar os canais da esquerda que ameaçaram a vida do presidente. Que absurdo é esse? Este sim é um fascista, um imbecil autoritário. Impressionante como os papéis foram invertidos. Aquele que é acusado de fascista é quem defende a vida, é quem defende a Constituição Federal. E aqueles que deveriam fazê-lo corromperam, violentaram todas as regras. Eu não entendo. Você sabe o que eu não entendo? Eu não entendo como o Lula tem coragem de realizar o casamento dele num lugar luxuoso em São Paulo. Ele que defende a justiça, a igualdade social. A igualdade social. Por que ele não faz a cerimônia do seu casamento na favela, ao cheiro de bosta de esgoto que impera no ar daqueles petistas, daquela cambada do Lula, que se recusaram a votar para que o povo pudesse viver decentemente com o esgoto e água encanada? Esse é o socialismo, o comunismo do Lula e sua gangue petista, com a conivência dos órgãos do judiciário que deveriam defender a Constituição, a honra do nosso povo, mas que ao invés disso simplesmente esfregaram a nossa cara nessa merda. Agora você me entende porque eu digo que o Bolsonaro arregaçou, arrancou os chapéus e fez cair as máscaras? É o único canal que mete o ferrão sem dó.